Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Nesse vídeo vamos conversar sobre os assuntos que a gente falou no primeiro trimestre, né? Orçamento, juros, e vamos relembrar alguns conceitos que são extremamente nessa retomada para a gente saber. Então, revisar o conceito de orçamento, o que é mais importante dentro do orçamento, os tipos de orçamento que a gente discutiu, por enquanto que foi o individual, né, o pessoal e o familiar, e revisar o conceito de juros simples e composto, que vai interferir, obviamente, no nosso orçamento. Então, para a gente organizar a nossa vida financeira, nós temos que sempre seguir 4 passos. Analisar sempre os nossos gastos, definir quais são os objetivos da nossa vida financeira, ter disciplina, não adianta fazer no mês e no outro deixar mais ou menos, não, tem que ter uma disciplina e sempre fazer da mesma maneira, e criar um hábito de poupar. Sem poupança você não consegue atingir os seus desejos e as suas necessidades dentro da sua vida financeira. Para isso, dentro de um orçamento, a gente tem que primeiro conhecer muito o que são as nossas despesas, ou seja, tudo que a gente gasta, desde a pequena despesa à despesa grande. A receita, que é tudo que entra, tá? Seja ela na forma fixa ou variável, e o saldo, que é exatamente a diferença entre os dois. Esse saldo, na verdade, obviamente, é interessante que ele seja positivo. Aqui nós temos um exemplo de um orçamento bem simples, obviamente, a gente começa simples, depois a gente vai melhorando esse orçamento, onde se anotados todas as suas despesas, todas as suas receitas, todas as suas despesas e tira-se exatamente o saldo, que é a diferença entre as receitas e as despesas. Obviamente, isso daqui é de uma pessoa, por exemplo, que faz um estágio, que é que tem poucas despesas, né? A maioria das despesas ainda vai para os pais. Mas tem que começar a se organizar desde cedo. Mesmo que você ainda não esteja recebendo nada, você pode contribuir controlando as despesas familiares. Para isso, num orçamento, ele tem que ser construído pensando no método 50, 30 e 20. O que seria esse método? 50% serão dos gastos essenciais, aluguel, comida, esse tipo de situação. 30% com gastos que são desejos pessoais, por exemplo, ir a manicure, ir ao salão de beleza, ir jantar fora, almoçar fora, e 20% que são exatamente para você poder fazer investimentos e também para cobrir gastos não programados, né? Então, se você seguir dentro desse parâmetro, e essa porcentagem é sobre o quê? Sobre as receitas que você recebe regularmente. Temos uma citação aqui do Ricardo Magela que diz o seguinte: não importa a quantidade de dinheiro que você tem, o caminho para atrair mais e multiplicá-lo sempre estará no planejamento e organização financeira. Ou seja, se você não tiver um planejamento e uma organização, você nunca vai ter dinheiro suficiente para a sua vida lá e também você não vai conseguir multiplicar esse dinheiro. Comprar à vista ou a prazo, isso vai depender muito da situação. Tem situações que nós vamos ter vantagens em comprar a prazo e em outros nós vamos ter desvantagens. Então, qual que nós devemos decidir? Exatamente pesando as vantagens e desvantagens. Quando eu compro a prazo, ele vai ter juros. Dentro dos juros, nós temos 2 modalidades de juro. O juro simples, que está aqui no slide, que é juro é igual a capital, a taxa e o tempo. O capital é o valor que eu vou tomar como empréstimo ou vou aplicar. A taxa seria a porcentagem. Por exemplo, eu vou aplicar 5% ao mês. Então, 5%. Só que para colocar aqui na fórmula, ela tem que estar em decimal. Então, eu vou pegar o 5 e dividir por 100. Ou seja, vai ser 0,05. Tranquilo? E o tempo é a quantidade de períodos que eu vou estar trabalhando, aplicando esse dinheiro ou emprestando. Ou seja, aqui a taxa e o tempo tem que estar combinando. Se a taxa estiver em meses, o tempo também tem que estar em meses. Tranquilo, gente? E a outra modalidade é a modalidade do juro composto. O juro composto é aquele que tem juros sobre juro. A formulazinha é montante é igual a capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo.
a taxa também tem que estar em decimal, né, dividido por 100, e o tempo tem que estar combinando com a taxa. Tranquilo, gente? Entendido, então, o que a gente precisa nesse interim? Nesse vídeo a gente fez uma retomada sobre orçamento e sobre juro. Espero que vocês tenham gostado e até breve.